Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o professor Fagno Alves. Nesta aula de hoje iremos complementar o assunto sobre funções. Falaremos a respeito da função si, tá? Oriento a quem não assistiu a aula anterior que assista, tá? Para depois assistir esta aula. Bom, pessoal, a função si, eu vou aqui através do menu inserir, sobre o menu funções, tá? Eu vou buscar aqui a estrutura da função si, apenas para apresentar a vocês. Aqui através do assistente de funções, a função si ela possui a seguinte estrutura, tá? Testar, né? Primeira parte aqui da função, um teste, tá? Valor então e de outra forma valor, tá? Ela especifica um teste lógico a ser executado. Bom, para ficar mais simples de você entender, a condição si, aliás, perdão, a função si, ela simplesmente possui a seguinte estrutura. Função si, tá? Eu vou dar enter aqui para ela autocompletar. Ó, primeira parte, condição, tá? Primeira parte da função ela faz uma condição, tá? Segunda parte, valor se verdadeiro, tá? Vou colocar dessa forma para ficar mais simples de vocês entenderem. Ponto e vírgula para separar outra parte da função, tá? Valor se falso. A estrutura da função si, pessoal, basicamente é esta, tá? Condição, tá? Valor se verdadeiro e valor se falso. Se essa condição acontecer, exibe, né, na célula o valor se verdadeiro. Caso essa condição não aconteça, exibe na célula o valor se falso. Tá certo, pessoal? A estrutura da função si basicamente é essa. Eu vou retirar aqui esse sinal de igual, que é apenas para ilustrar a estrutura da função, tá? Eu vou fazer um simples exemplo aqui. Eu vou digitar aqui na célula E11 um valor, por exemplo, o valor 2, tá? E vou fazer uma simples utilização da função si, tá? Bom, recebe sinal de igual, né? Sinal de igual, função si, vou dar enter, ela autocompleta, tá? Se o valor da célula E11 for igual a 2, né? Que é o valor 2, vou colocar o ponto em vírgula. Aqui eu fiz o que? A primeira parte da função, que é a condição, tá? Se o valor da célula E11 for igual a 2, então ele imprime o valor verdadeiro. O valor verdadeiro eu vou colocar valor igual a 2, tá? Caso essa condição não seja, né? Caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, não seja igual a 2, vai imprimir, lembrando sempre que quando for digitar texto a ser exibido na célula, colocar entre aspas duplas, tá? Valor diferente de 2. Vou fechar aspas, vou dar enter. Ó, valor igual a 2, tá? Se eu digitar um outro valor, valor diferente de 2. Tá certo, pessoal? Bom, então, só exemplificando aqui, resumidamente, condição, tá? Valor se verdadeiro, valor se falso. Deixa eu só tirar isso aqui. Valor se falso, tá certo? A estrutura da função si, pessoal, basicamente é esta, certo? Lembrando também que eu posso utilizar uma função si dentro de uma função si, tá certo? Se eu quiser comparar, por exemplo, dois valores, tá? Eu vou comparar aqui se o valor digitado na célula é igual ou menor que 2. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vou buscar a fórmula. Se o valor da célula E11 é igual a 2, ele vai imprimir valor igual a 2. Se, tá? Eu vou verificar três maneiras. Agora eu vou fazer o que? Colocar uma condição si dentro de uma condição si. Eu vou colocar aqui nessa parte falsa. Nessa parte falsa aqui eu vou colocar outra condição si, porque eu vou fazer uma nova verificação. Eu quero verificar o que? Se o valor é igual a 2, se o valor é menor que 2 e se o valor é maior que 2. Tá? Então, se o valor é igual a 2, ele vai exibir o valor igual a 2. Se, né, uma nova condição si, vou dar enter para autocompletar. Observem que aqui eu tenho a estrutura da minha primeira função si, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Só que nessa terceira parte eu vou colocar uma outra condição si, então eu tenho que fazer uma condição, né? Se o valor da célula E11 é menor
que 2. Tá? Se for menor que 2, ele vai imprimir o quê? Vou abrir aspas aqui, inserir aspas, né? Valor menor que 2. Tá? Vou fechar aspas. Vou colocar o ponto e vírgula. Bom, se o valor, pessoal, não for igual a 2, né? E não for menor que 2, lógico que vai ser maior que 2. Então, não há necessidade de eu fazer uma nova condição. Tá? Então, eu coloco simplesmente para quê? Para imprimir valor maior que 2. Vou fechar aspas. Tá? Observe que aqui tem 2 parênteses no final, porque um parêntese representa essa estrutura dessa função si, tá? E o outro parênteses é a estrutura dessa outra função si. Vou dar Enter. Ó, valor igual a 2. Se eu digitar o valor 1, valor menor que 2. Se eu digitar um valor 3, valor maior que 2. Tá certo, pessoal? Bom, continuando, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui na planilha 2, tá? Que a gente vai demonstrar uma outra atividadezinha aqui. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma tabelinha, tá? Onde eu tenho as colunas aumento e novo salário, na qual a gente vai inserir os valores para elas, tá? Bom, para inserir os dados na coluna aumento, na tabela siga a regra e crie uma fórmula adequada. Certo. Se o salário for menor ou igual a 1.000, aumento de 40%. Se for maior que 1.000, aumento de 30%. Tá? Então vamos aqui nessa célula, tá? Vamos fazer utilizar a função si para responder esse exemplo aqui. Tá? Lembrando que eu vou fazer aqui primeiramente para o primeiro funcionário, que possui esse salário. Eu vou verificar primeiramente se o salário é menor ou igual a 1.000. Tá? Lembrando também, pessoal, que nessa coluna eu vou inserir apenas o aumento. Tá? Só que esse aumento, vocês observem que eu tenho um aumento de 40% e um aumento de 30%. Então não posso simplesmente colocar já o aumento aqui. Eu tenho que verificar o primeiro que se esse salário é menor ou igual a 1.000 ou maior que 1.000. Tá certo? Bom, vou falar logo aqui também que o que? Para saber o aumento em cima de um salário, pessoal, na questão de porcentagem, eu vou fazer o que? Se eu quero um aumento de 40% em cima desse salário, eu simplesmente multiplico o salário vezes o aumento, né, de 40%. Então, salário vezes 40%, eu vou, né, ter o resultado desse aumento. Tá certo? Bom, então vamos lá. Sinal de igual, função si, tá? Se salário, né, célula B2, for menor igual a 1.000, se o salário for menor ou igual a 1.000, o que vai acontecer? Aumento de 40%. Então, salário, tá, vezes 40%. Salário vezes 40%, então vou ter, né, o valor do aumento. Só que aqui, esse valor de 40% é se ele for menor ou igual a 1.000. Se ele não for menor ou igual a 1.000, ou seja, se ele for maior, ele vai ter o quê? Aqui na outra parte da função, um aumento de 30%. Então, salário vezes 30%. Certo, pessoal? Vou dar Enter. Ó, 280. Tá? Então, só para confirmar, eu vou colocar aqui, ó, recebe salário vezes 40%, porque ele é menor que 1.000, né? Ó, 280. Então, salário vezes 40%, 280. Como ele é menor, teve um aumento de 40%. Só para confirmar, eu vou pegar esse outro valor, que é um valor maior, né? Vamos ver, ó, vezes 30%, tá? Só para, ó, vou clicar aqui para autocompletar, tá? Para as outras células. Clico, seguro e arrasto. Ó, menor ou igual a 1.000, aumento de 40%. Como vocês observam aqui, eu fiz uma confirmação aqui, tá? Maior que 1.000, né? Então, aumento de 30%. Então, como vocês observam, aumento de 30%, 450, aqui ó, 450. Então, através da função se, eu consegui verificar se o salário aqui dos funcionários é menor ou igual a 1.000. Se for menor ou igual a 1.000, aumento de 40%. Se for maior que 1.000, aumento de 30%. Tá certo? Bom, aqui na coluna novo salário, ele está pedindo o quê? Some os valores da coluna salário e aumento para gerar, né, o novo salário. Então, simplesmente eu faço uma autossoma, né, já identifico os dois valores aqui, dá Enter e simplesmente
clico aqui no cantinho da célula, seguro e arrasto. Tá certo, pessoal? Bom, complementando, né, eu tenho mais outro exemplo aqui, né, para simplificar mais ainda. Aqui nesse exemplo, eu vou utilizar uma função si dentro de uma função si. Tá? Primeiramente, vamos fazer o quê? Se o resultado for menor que 1000, a situação será prejuízo total. Então, vamos aqui fazer primeiramente nesse mês aqui, né, mês de janeiro, na situação, vou verificar se o resultado, se, né, função se o resultado, né, for o quê? Menor que 1000, situação prejuízo total. Então, se, né, o resultado, que é essa célula B2, for menor que 1000, vou colocar aqui menor que 1000, ele vai exibir na célula o quê? Prejuízo total. Então, vou colocar entre aspas, prejuízo total. Vou fechar aspas, ponto e vírgula, tá? Bom, só lembrando aqui, tá, que ele tem mais duas condições a ser verificada. Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou utilizar uma função dentro de uma função si dentro de uma função si, né, até para ficar melhor e exemplificado. Então, se, novamente, uma função si dentro de uma função si, até porque eu ainda tenho duas condições a serem verificadas. Se o resultado for menor ou igual a 5.000, então vou testar aqui, ó, célula B2 for. Se ele for menor que 1000, prejuízo total. Se for menor ou igual a 5.000, tá? A 5.000, ele vai exibir o que? Lucro médio. Lucro médio, tá? Lucro médio. Vou fechar aspas, tá? Ponto e vírgula. Bom, o que acontece? Menor ou igual a 5.000, ele vai ser lucro médio, ou seja, ele vai pegar um intervalo de 1000, tá? Porque ele vai ser prejuízo total até 999. Se tiver um resultado, se tiver um resultado no valor de até 999, ele vai obter na linha aqui, né, na coluna situação, a informação de prejuízo total. Se ele tiver um intervalo de valor de 1000, tá, a 5.000, por isso que eu coloquei menor igual a 5.000, ou seja, já identifica esse intervalo de 1000 a 5.000, ele vai obter a informação de lucro médio. Caso contrário, ou seja, vai ser maior que 5.000, né? Se for maior, ele já exibe um lucro total. Tá certo, pessoal? Porque se ele não for menor que 1000 e não está entre o intervalo de 1000 a 5.000, lógico que vai ser maior que 5.000, então lucro total. Vou dar Enter. Ó, prejuízo total, tá? Eu vou, aqui tem um valor de 1000 e eu vou colocar aqui também o valor de 5.000, para ficar melhor o exemplo, tá? Vou clicar aqui no cantinho, né? Arrastar para complementar, autocompletar essa operação que a gente fez aqui com a função si para as outras células, tá? Ó, prejuízo total, R$800. Lucro médio, acima, né? Intervalo de 1000 a 5.000, tá? Aqui 6.000 lucro total, porque está mais de 5.000. 900 prejuízo total, tá? Se eu colocar, tem aqui, ó, 900 prejuízo total, 1.000 lucro médio, porque é de 1000 a 5.000. 5.000 lucro médio, tá? Que é de 1000 a 5.000. Se eu colocar um valor maior, 9.000 lucro total. Tá certo, pessoal? Bom, nossa aula chegou ao fim, tá? Espero que em caso de dúvidas vocês entrem em contato conosco. Até a próxima aula.